Aparência importa sim, e importa pra cá. Importa porque, entenda, nós vivemos num mundo que todo mundo te julga pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você não tem, pelo que você não é, pelo que você curte, pelo que você ouve. O mundo de hoje, ele tá literalmente doente por aparência. Isso significa que pessoas com a aparência melhor, baseado num julgamento social, têm mais possibilidade de se dar bem na vida. Basta você observar como que funciona a seleção das empresas. Eu não sei se você já passou por isso, mas principalmente quando eu era mais novo, quando eu ia em seleções de empresas, aquela de primeiro trabalho e tal, muitas vezes eles escolhiam a menina mais bonitinha do que os homens, independente da aparência. Por quê? Porque na cabeça deles as mulheres geram muito mais rendimento dependendo do trabalho que elas vão fazer do que nós homens. Mas você está sendo preconceituoso, isso significa que as pessoas que têm uma aparência ruim não vão se dar bem na vida? Não, não é bem assim. Por exemplo, eu mesmo sei que eu tenho uma aparência não tão natural, normal, que você vê no seu cotidiano. E qual exemplo que eu posso te dar sobre isso? Por exemplo, eu já tenho uma aparência um pouco mais fechada, o rosto um pouco mais fechado, eu sou um cara mais sério. Isso significa que dependendo da área que eu trabalhar, eu já não me encaixaria tão bem. Mas por quê? Por causa da minha fisionomia, por causa do meu rosto, por causa da minha expressão. Então, quer dizer, se eu fosse trabalhar com alguma coisa relacionada a stand-up, se eu não conseguisse adaptar o stand-up para minha realidade, eu não conseguiria ter sucesso. Inclusive, teve algumas semanas atrás que eu vi um vídeo de um cara, ele é gordinho, né, ele tá acima do peso, e ele fala que ele é formado, né? Fala não, né? Ele é formado em moda, e aí ele foi. Cara, as araras hoje aqui estão demais. Tentar se aventurar em criar conteúdos voltados para moda, para beleza, para maquiagem. Só que ele não foi bem aceito. Por quê? Porque, de acordo com os padrões que nós vivemos hoje, a aparência para uma pessoa que vai falar de moda e beleza tem que ser, teoricamente, impecável. Só que o interessante é que isso vem mudando. Mas enfim, concluindo a história. Esse cara, ele percebeu que para ele entrar nesse ramo, ele teria que mudar totalmente a forma de trabalho dele. E aí o que ele fez? Ele se adaptou. Todo mundo tem aquela imagem de que a pessoa mais gordinha, mais cheinha, ela é mais extrovertida, ela é piadista, enfim, ela é uma pessoa mais comédia. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente transformou o nicho dele nessa questão. Ele falava de moda de um jeito mais animado, de um jeito mais extrovertido, piadista, e as pessoas começaram a seguir ele porque ele começou a fazer um conteúdo diferente. Mas as pessoas não estavam seguindo ele por causa da aparência, que foi o primeiro julgamento num primeiro momento. As pessoas estavam seguindo ele porque ele teve que se adaptar para conseguir entrar naquele nicho. E aí você se pergunta, tá, mas é totalmente natural. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer entrar na sua área de atuação, você tem que fazer o que é preciso para entrar nessa área. Mas a questão aqui é sobre a aparência. Então quer dizer, muitas pessoas acreditam que a aparência não importa, mas importa sim. Muitas pessoas aí ganham milhares, milhões de reais mensalmente só porque tem uma aparência que os padrões, seja de qual país for, mas aqui do Brasil, acha bonito. Só por isso. Eles estão errados? E você está se fazendo de coitado? Não, não é essa a questão. É porque muitas pessoas, elas também se vitimizam por causa da aparência e tem pessoas que usam a própria aparência para ganhar dinheiro. A questão é até onde a aparência ela te limita a fazer determinado tipo de coisa. Agora é um papo mais cabeça, porque eu mesmo já me peguei em vários momentos pensando, cara, eu não vou fazer determinado tipo de coisa porque eu acho que o meu padrão não se encaixa naquilo. E inclusive, quando eu era mais novo, ali por volta dos meus 15 anos, 13 anos, eu quase não falava. E hoje eu trabalho com o desenvolvimento de conteúdos, tenho empresas, eu trabalho com comunicação, mas no passado eu simplesmente não conseguia abrir a boca de jeito nenhum por causa, não sei, de um trauma ou sei lá, em algum momento da minha vida eu passei por algum tipo de situação onde eu não conseguia me comunicar direito. E aí com o tempo eu fui me desenvolvendo. E aí vocês devem estar ouvindo o barulho dos pássaros aqui de onde eu moro. Mas uma questão que ficou bem interessante, inclusive para você que tem esse tipo de dificuldade. Pensa comigo. O ser humano provavelmente vai viver uma média aí de 70, 80, 70, 80, vamos colocar 70 anos para você viver bem, tranquilo, curtindo sua vida. Depois disso você começa, né, a ficar ruim se você não cuidar de você. Mas vamos colocar 70 anos. A gente só vive essa vida, saca? Independente da sua religião, independente do que você acredita, nós só vamos viver
essa vida nesse plano. Aí eu te pergunto, compensa você ficar se comparando a outras pessoas ou simplesmente observando padrões de beleza que a própria sociedade impõe, sendo que ela basicamente não te ajuda em quase nada, e você limita esse potencial que você tem? Percebe que não faz sentido nenhum? Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu entendi que, cara, sério, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, só que eu também gosto de ensinar. Eu gosto de conversar, eu sou curioso e eu não quero deixar, na verdade eu não quero viver uma vida pensando assim, tipo, se eu fizesse isso, se eu tivesse feito tal coisa, porque lá na frente eu sei que eu vou me arrepender. Então quer saber? Eu vou meter as caras. E aí comecei a conversar com mais pessoas, de um jeito vergonhoso, porque tudo é um processo. No início era um desastre. Só que depois eu comecei a conversar de um jeito melhor. Inclusive, essa vista aqui é incrível. Não sei se você vai conseguir pegar bem, que a câmera, né, não pega todas as cores. Mas, enfim, e você, na verdade, tipo, usando já essa contextualização, você deveria se ver assim também. Quando você se olhar no espelho, quando você se vê num vídeo, perceba a pessoa incrível que você é. Olha no espelho e veja todas as situações difíceis que você já passou, que você vem passando e que você superou. E perceba a força que você tem. E use isso para você conseguir caminhar ainda mais através dos desafios que a vida vai te colocar, porque não adianta. Você pode estar bem agora, que uma hora você vai ter um desafio, ou você está vivendo esse desafio agora. Então é muito importante você ter esse tipo de percepção. A beleza importa? Importa, com certeza importa, assim como você importa também, assim como eu importo, assim como esse vídeo, se chegou até você e já merece o teu like por você ter chegado até aqui, porque a maioria das pessoas está com a dopamina tão esgotada que não consegue ficar um tempo vendo outra pessoa trocando uma ideia mais profunda com ela. E ao mesmo tempo eu peço que você deixe um comentário falando o que você acredita, o que você acha sobre esse assunto. Me dá a tua opinião sincera. Eu quero criar uma comunidade que as pessoas consigam chegar aqui e consigam dizer o que realmente importa e o que não importa de um jeito sincero, mas que as outras pessoas não julguem o que você está sentindo ou não, porque aqui é uma comunidade para nós trocar uma ideia mais tranquila, mais relax, que é para você ouvir, deitar na sua cama, ou sentar na frente da sua varanda, ou simplesmente fazer um café, um chá, aquele chá da tarde, e pensar, esse é o tipo de reflexão que eu deveria ter feito. Por isso, sim, beleza importa, mas você importa muito mais. Sociedade impõe aquilo que para ela gera lucro, e para nós tem que ser aquilo que gera nosso bem-estar, nossa paz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.